seguidamente a um intercurso sexual. Bom, vou começar a ler de novo, tá? Mulher de 34 anos apresentou movimentos convulsivos e permaneceu irresponsiva, seguidamente ao intercurso sexual a 1 hora da manhã. Seu esposo chamou o serviço de atendimento móvel de urgência e na ambulância foi constatado coma, Glasgow 4, tá? Fazendo hiperextensão no nível dos cotovelos, anisocoria à direita, maior que a esquerda, sinal de Babinski somente à direita, e ausência de lesão traumática, tá? Sem sinais de violência aí. Pressão arterial 9 por 5, tá? 90 por 57. Frequência cardíaca de 50 batimentos por minuto. Uma frequência respiratória de 10 incursões respiratórias por minuto. Temperatura de 36 graus, saturando 94 em ar ambiente. O aparelho respiratório sem anormalidades, o ritmo cardíaco regular, uma glicemia capilar de 90 e um eletro mostrando uma bradicardia sinusal. Foi realizada intubação orotraqueal, tá? E a paciente foi transferida para o hospital, onde foram realizados os procedimentos para estabilização circulatória e ventilação mecânica. Dos exames laboratoriais, ausência de alterações eletrolíticas, um hematócrito de 35, 36,5, uma hemoglobina de 13, que para a mulher é excelente, tá? Plaquetas de 200 mil, pode passar bem. Uhum. A radiografia de tórax estava normal e a TC de crânio mostrava uma hemorragia meníngea difusa, tá? Uma hemorragia intraventricular por devido a uma ruptura de aneurisma da artéria comunicante anterior. Além disso, tinha hidrocefalia. Tá? O paciente foi levado ao centro cirúrgico para inserção de catéter para monitoramento da pressão intracraniana e se manteve alta e com pouca resposta ao manitol. Foram realizadas arteriografia cerebral e embolização incompleta do aneurisma. Tá? Nas 24 horas seguintes, a paciente evoluiu com midríase bilateral e pique elevada, tá? Chegando ao nível 3 na escala de coma de Glasgow. E aí os familiares foram informados sobre o quadro clínico, tá? E o marido solicitou que todo o suporte de vida fosse interrompido em respeito ao desejo da esposa. A mãe da paciente solicitou o oposto, enquanto a vida, a esperança. Com base no quadro e no Código de Ética Médica brasileiro, atenda ao que se pede nos itens a seguir. Então vamos lá, gente. Letra A. Apresente a resposta que deve ser dada pelo médico à solicitação do marido da paciente. Então, o marido foi o que chegou e falou, gente, então, ó, desliga tudo, tá? Porque é desejo dela que seja tudo desligado, interrompe todos os procedimentos, tá? Tira todo o suporte. Então, desliga o ventilador, tira a mina, né? Tira o manitol, desinvade, tá? E, enfim, deixa ela partir. Isso que o marido solicitou. Então, apresente a resposta que deve ser dada pelo médico à solicitação do marido da paciente. Vamos lá, gente. O que a gente fala para esse cara? Lembre-se que a gente está falando uma questão sobre código de ética médica, tá? Embora a gente tenha um texto muito grande para descrever o quadro clínico, a gente está falando sobre ética, tá? Então, o marido está pedindo para desligar tudo, tá? Simplesmente tirar do tubo, tirar todas as medidas invasivas, desligar medicamento, desligar bomba, desligar dripping de sedação. E aí, o que a gente responde para esse cara? Se o da paciente apresenta um documento assinado pelo paciente, onde demonstra o desejo da morte não dolorosa, podemos acatar o desejo da mesma, evitando também mais medidas necessárias. Ok? Mais alguém quer falar alguma coisa? Alguém concorda, discorda? Não é possível porque antes tem que ser avaliada por dois médicos especialistas da área. Ok? Mais alguma outra opinião, gente?
Tô aqui para a gente debater, hein, galera. Pra gente tentar chegar num denominador comum aí. Tem mais? Então vamos lá. Beth, pode descer pro. O gabarito? Isso. Letra A. Bom, o candidato deve se posicionar contrariamente à solicitação do marido, tá? Porque o que ele está pedindo, gente, é que desligue tudo e que a paciente vá a óbito, tá? Então, quando você pede para tirar o paciente do ventilador e desligar a bomba, desligar a sedação, desligar tudo, o que eu estou fazendo é uma eutanásia, tá? Então, de maneira nenhuma a gente vai fazer isso. Mesmo que ele fale que era o desejo dela, que ele tem uma carta por escrito dizendo que é direito dela, que ela podia escolher. Na verdade, o que ela pode escolher é medidas não invasivas, é uma paciente oncológica, se fosse o seu caso, é uma paciente oncológica, já em cuidados paliativos, ela poderia dizer, manifestar o desejo dela, sem ser contrária às medidas invasivas. Tá? Agora, desligar aparelhos significa eutanásia. Tá? E aqui no Brasil é crime. Tá? E isso está especificado no Código de Ética Médica. Tá? Bruno, exatamente. Na verdade, assim, o que você falou, cara, deixa eu até dar uma olhada aqui no chat. O que você estava falando sobre a questão de ser avaliada por dois especialistas é quando a gente já está pensando em protocolo de morte encefálica, tá? Não está errado o raciocínio, tá bom? Mas foi o que eu falei para você, se atente à pergunta. Qual que é a pergunta do cara? Apresenta a resposta que deve ser dada pelo médico à solicitação do marido. O que que o marido solicitou? Eutanásia, tá? Então a gente não pode fazer isso, tranquilo? Então, tá ali, ó, no código de nada, cara, que isso. Mas assim, teu raciocínio está correto pensando em morte cerebral, tá? E a gente vai tocar essa questão, pode manter esse raciocínio aí, que a gente vai tocar nessa questão mais ou menos nessa pegada, tá? Mas a pergunta foi, o que que eu respondo pro marido? Queridão, não. Eutanásia é crime, tá? E, pelo Código de Ética, no artigo 41, abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido desse ou do seu representante legal, é crime, tá bom? Então, a gente não pode fazer isso, tá ok? Aí ele fala ali, ó, nos casos de doença incurável e terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos, sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis, obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou na sua impossibilidade de ser representante legal. E aí, nesse parágrafo único, do que ele está falando, gente? Só para complementar o raciocínio, tá? Porque a gente falou de eutanásia, né? Então, quando a gente fala ali dos cuidados paliativos, correto, Jader, não pode ser feito, tá? O pedir para desligar aparelhos não pode ser feito. O que ela pode pedir é, olha, eu não quero que invista se eu começar a piorar. Não é o caso dela, porque ela não conseguiu falar, tá bom? Mas, por exemplo, o marido, a família poderia falar, olha, a gente, se ela começar a piorar, a gente não quer que passe sonda, a gente não quer que se ela parar, a gente não quer que reanime, a gente não quer que, mas assim, tirar dela o que está mantendo ela viva, a gente não pode, tá? Então, a gente pode evitar invasões, tá? Evitar medidas invasivas. Né? Então, não reanimar, não entubar, mas isso tem que ser definido antes. Né? Então, assim, nesse caso, como foi um caso de urgência, a intubação era necessária e ponto final. E ele só foi falar disso depois. Tá? Então, lembre-se que fazer isso é eutanásia, tá? E é crime. Bom, tranquilo, gente? Letra B. Responda como se denomina a prática correspondente ao que foi solicitado pela mãe da paciente. O que que a mãe pediu? Enquanto há vida, há esperança. Ela foi contra e Laís, ortotanásia. Beleza? Que mais? Alguém mais?
Valendo! Bruno concorda com a Laís. Excelente. Mais alguém, gente? Dou-lhe uma. Ah, o Wellington botou distanásia. Ok. A gente vai discutir isso aí. Então, vamos lá, Beth, pode passar para. Então, vamos lá. A resposta correta é ortotanásia. Tá? Ele não pede para você explicar o que é a ortotanásia, mas a ortotanásia, Beth, pode até passar para a próxima folha, porque ele até, acho que ele explica. Ah, não, então pode voltar. Volta para ele. A ortotanásia, gente, na verdade é o seguinte: a gente não está cometendo uma distanásia. A distanásia, na verdade, o que que é? Para ficar bem claro para vocês, tá? A ortotanásia, a gente está oferecendo o que ela está precisando naquele momento, tá? E a gente começa a fazer uma distanásia, que é prolongar o sofrimento do doente, a partir do momento que a família fala para a gente que não quer, tá? E eu continuo fazendo investimentos. Então, eu boto ela para fazer hemodiálise, tá? É isso aí, tá? A ortotanásia é uma boa prática médica, tá bom? Então, é dar conforto, é manter ali os parâmetros que a gente tem que manter, dentro do que a gente tem que dar É isso aí, perfeito. O raciocínio tá legal, tá? A distanásia é realmente a morte ruim, porque a distanásia é quando você vai furando o cara todo, né? E aí o cara já está lá em coma, né? Provavelmente já com morte cerebral, mantendo ali entubado, aí você vai falar assim, putz, vou fazer o seguinte, vou passar uma sondinha, melhor, vou fazer uma gastrostomia para manter esse paciente alimentado, tá? Vou fazer anticoagulação. Nesse caso não dava nem para fazer anticoagulação, precisava sangrar já. Mas vou fazer uma craniotomia, né, descompressiva, vou botar essa paciente no centro cirúrgico, vou tirar um pedaço da calota craniana dela, né, e, enfim, todos os procedimentos invasivos e medidas heróicas, tá, num paciente que tem um prognóstico reservado, um prognóstico ruim, um provável desfecho ruim, se torna denominado de eutanásia. Tá? Ortotanásia é uma excelente prática médica, justamente medidas de conforto. Tá bom? Mesmo sabendo que vai ter uma finitude, a gente dá medidas de conforto. Oferecer suporte de O2 enquanto ele estiver respirando, se tiver, manter ele sedado para não ter sofrimento, analgesia, né, que é a pseudoanalgesia, então para ele não ter dor, tá? Isso é a ortotanásia, tá bom? Entenderam, gente, a diferença de ortotanásia para distanásia? Exatamente. A Laís deu um exemplo exatamente do que eu costumo, como eu trabalhei no Hospital do Câncer durante 3 anos. Agora, recentemente, eu saí, tem 2 semanas que eu saí do câncer e fui assumir a coordenação do núcleo de deshospitalização de um hospital aqui no Rio. Então, assim, lembre-se disso, tá? Eutanásia é desligar tudo. Ortotanásia, boa prática médica, tá? Medidas de conforto, cuidado, tá? Sem nada muito invasivo. E a distanásia é invadir o paciente inteiro, ficar investindo num paciente que a gente já sabe que tem um prognóstico muito ruim, tá bom? Dúvida, gente? Letra C. Escreva Doutor, os próximos. rapidinho, Oi? só um comentário rapidinho. Eu Manda. passei uma situação mais ou menos parecida. A minha falecida esposa teve um problema de câncer de ovário e quando ela estava já no terminal, estado terminal, ela estava consciente, né, com oxigênio, mas pediu para o médico colocar ela para dormir e o médico falou que ia colocar. Eu falei, não aceitei. Eu falei, não vai colocar para dormir.
E aí, porque a doutora que estava cuidando dela tinha viajado, saído de férias por uma semana, ficou com outro doutor cuidando. E esse doutor que falou que ia fazer. Aí eu entrei em contato com a doutora que cuidava dela, e ela não autorizou, ela falou, "Não, de jeito nenhum, vou permitir um negócio desse." Mas ele ia colocar ela para dormir, olha só. Ela consciente, conversando, ia colocar ela para dormir. E aceitar a eutanásia por parte dela. Assim, cara, primeiro meus pêsames aí, meus sentimentos aí pela perda, tá? Obrigado, então. Eu passei por isso com a minha mãe, quando a minha mãe era muito nova, eu era muito novo também, né? Então foi bem complicado, mas a grande questão é que, assim, o pedido dela foi só, ela estava com dor, porque isso é uma coisa muito pessoal, acho que é até ruim ficar revisitando essa situação contigo, porque deve ter sido muito complexo para você, tá? Mas assim, num caso desse, a gente entende que o paciente, ele pode até pedir, claro, eu tô com muita dor, tira minha dor, enfim, a gente às vezes inicia dripping de morfina em dose baixa, não estou falando de sedar o paciente, tá? Mas a gente inicia um dripping de morfina, a gente começa com uma dose bem baixinha, 1 ml hora, tá? É só para evitar dor e sofrimento, trazer conforto, tá? Mas ela, lúcida, orientada, ela pode solicitar para que não sinta dor, não que coloque ela para dormir, que desligue tudo, entendeu? E que pare de fazer o que tá. Então, assim, na verdade, ela pode ter solicitado somente, tipo, olha, eu tô cansada, eu tô com dor, eu tô sentindo fraca, então isso acontece, tá? Então, por vezes a gente inicia, tá? Quando a gente percebe que o paciente entra em processo ativo de morte, teoricamente a gente tem pacientes que estão em paliação, e a gente precisa definir muito bem o que é a paliação, porque a paliação nada mais é do que quando a gente não tem uma possibilidade de cura de uma doença que tem um desfecho ruim, a gente tem uma medida de tratamento paliativo. Tanto que existe quimioterapia paliativa, radioterapia paliativa, a gente consegue é, definir a proporcionalidade dessa paliação, tá bom? Então, mas assim, entendo o que você passou aí, cara, porque eu acredito que eu tenha passado mais ou menos pela mesma coisa só com a minha mãe, e é uma questão bem complexa, né? Mas, tendo que a gente, numa hora dessas, a gente acaba tendo muita dificuldade de decidir, né? E de perder, a gente não quer perder de jeito nenhum, então a gente meio que bate de frente, né? De não, não, peraí, calma aí, não é assim não. É muito complexo, tá? Então, assim, o que eu posso te falar, cara, é que é barra pesada o que você passou, barra pesadíssimo, assim, complicado. Ela também, imagino como tem sido, mas a ideia é que a gente realmente não permita a eutanásia, tá? Então, por exemplo, se ele chega para mim e fala assim, vou começar aqui a fazer, vou sedar ela, vou deixá-la com Propofol, tá? Vou deixá-la com Propofol e midazolam, fentanil, midazolam, enfim. A gente fica naquela situação de tipo, tá, mas por que que eu vou fazer isso? Né? Vou apagar ela para quê? Então, mas existe seda... Oi, fala, mestre. Teve uma situação, quando ele chegou no quarto para visitar ela, fazer a primeira visita, ele levou o prontuário dela e falou assim: a senhora sabe que. Se apresentou, né? E falou, a senhora sabe que a situação da senhora é difícil, né? Se a senhora quiser ir embora. E outra, não, primeiro ele falou assim: a senhora sabe que a situação da senhora é difícil. E para a gente aqui já não tem mais jeito. Se a senhora quiser ir para casa, eu libero a senhora para ir para casa, se cuidar em casa, porque para a gente não tem mais jeito. Falou assim para ela na cara dura, assim, olha. É aquele negócio, né, cara? O cara foi bem grosso, igual cano de rola bosta, como a gente costuma dizer por aqui. E aí, a partir desse momento, você parou de se alimentar, porque eu vou morrer mesmo, para que eu vou me alimentar? Aí se entregou. Isso, na real, são esses profissionais, né, que eu tenho vontade de sair na porrada, né? Então, assim, é complicado porque eu tenho um certo ódio
desse tipo de pessoa, né, que não deveria estar dentro da área médica. Eu tenho muito apego pelas pessoas, pelos meus pacientes. Cara, eu nasci para cuidar de gente, tá? Então, assim, não é uma profissão para mim, é minha vida isso aqui, tá? Então, eu imagino. Não, não, cara. Eu já vou te falar que eu provavelmente não teria tido só a vontade. Eu provavelmente teria amassado ele inteiro, tá? Então, assim, precisar dele ficar internado depois. Então, mas é bem complexo porque só de você estar me falando isso, eu já estou assim, um pouco irritado, tá? Mas assim, são essas pessoas aí que se formam por aqui no Brasil e vão trabalhar, né? Porque não tem que fazer prova, porque não tem que passar por avaliação de ninguém, né? E essa galera é a galera que vai trabalhar aqui e lidar com gente, tá? Então, cara, e assim, mais uma vez, meus sentimentos pelo que você passou, é complexo, cara. Mas, vamos lá, vamos seguir. Isso é uma coisa que a gente precisa tocar, eu já fico até meio. Isso me tira do sério de verdade, assim. Vamos lá. Não, não, mas foi bom você ter falado. Fica tranquilo que não atrapalhou, não, tá, cara? Isso aí é importante que você vivenciou, né? Então, até foi bom porque agrega ao que a gente está discutindo, tá? Então, assim, fica em paz que está tudo tranquilo. Vamos lá. Letra C. Descreva os próximos procedimentos que deverão ser utilizados e sua finalidade. Então, o que ele quer saber daí? Tá? O que a gente vai fazer a partir do momento que a gente vê que essa paciente está desse jeito? Tá? Então, o que vocês acham que a gente precisa fazer? Aqui é hora de errar, gente. Não tem problema, não estou aqui para criticar, para sacanear, nada disso. Estou aqui para ajudar você. A família. O que mais, gente? Posso descer para o gabarito, galera? Beth, pode descer, por favor. Então, próximos passos, a gente normalmente vai citar, ele fala o seguinte, né? Quais os procedimentos que devem ser realizados e a sua finalidade. O candidato deverá indicar no mínimo 2 exames clínicos, tá? Feitos por médicos não envolvidos com transplante de órgãos e capacitados para diagnóstico de morte encefálica. Lembra que eu falei para vocês, né? Mantenham o raciocínio dentro do que a gente está falando sobre morte encefálica, tá? Teste de apneia, tá? Não precisa explicar como faz, mas a gente simplesmente coloca o paciente num modo de ventilação assistida para avaliar se o paciente tem drive respiratório, tá? Então eu preciso avaliar se ele respira sozinho. Então eu coloco o ventilador em modo só de dele só startar se o paciente tiver o drive, se ele tentar respirar, se ele tiver o drive respiratório, dele puxar o ar, né? Mesmo com sedação, enfim, o paciente mantém um drive, tá? Tanto que às vezes a gente precisa até bloquear o paciente, fazer um bloqueador neuromuscular, para que a gente consiga realmente aprofundar essa sedação e esse drive ventilatório vai continuar, né? A gente não vai fazer um bloqueio total. Ele bloqueado, é claro que ele vai fazer a apneia, até porque o diafragma não vai funcionar, mas se ele não tiver bloqueio, tiver só com sedação, ele vai ter o drive respiratório, tá? E a gente, quando bota o monitor assistido, com a ventilação assistida, tá? Ele, ele só vai disparar a ventilação se o paciente puxar, ou se ele fizer uma apneia maior do que tantos minutos. Isso aí a gente vai depender
Mas ele fizer uma apneia, cada ventilador é de um jeito. Se ele fizer uma apneia muito longa, ele vai entender que o paciente não tem drive e vai voltar para a ventilação assistida total, tá? Ele vai começar a ventilar, independente do paciente estar puxando ou não, tá? E aí ele fala, citar exames complementares que comprovem a ausência de atividade encefálica. Gente, aí a gente tem 4 exames que são da próxima questão, né? Que são ausência de atividade encefálica, tá bom? A Laís já falou, eletroencefalo, beleza? Mais algum? Alguém lembra de mais algo? Doppler de quê? Transtorácico? Transesofágico? Crânio? Beleza, Laís. Mais alguém? Então vamos lá, Beth, pode descer a tela, por favor. Porque a letra D ela pede exatamente os 4 exames complementares usados em casos como esse, tá? Aí, beleza. Complementar aí, Laís. Transcraniano, tá? Então tá ali, ó. Doppler transcraniano, tá? O eletro você falou. A cintilografia cerebral, tá? Ou o SPECT cerebral, tá? Ou a arteriografia cerebral ou angiotomografia cerebral, tá? Ou angiografia cerebral. Tranquilo? Então esses 4 são aceitáveis aí dentro do protocolo de morte encefálica. Você não precisa fazer os 4, tá? E aí ele fala ali, ó, o candidato deverá saber denominar cada exame disponível para o diagnóstico de morte encefálica. Então a gente tem esses 4 disponíveis, tá bom? Como ele falou para citar os 4, então citaremos os 4, beleza? Então, eletroencefalograma, para ver se tem atividade elétrica, Doppler transcraniano, cintilografia cerebral e arteriografia cerebral. Tranquilo? Beleza, gente? É uma questão pesadinha, né? Mas é interessante vocês saberem, tá? Importante. Beleza?